Vou passar agora uma fala, tá, ao engenheiro, né, Henrique Vasquez. Ele é gerente do Departamento de Química, Mineração e Materiais da FINEP. A FINEP é uma empresa ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Henrique, muito obrigado por ter cedido o seu tempo e poder estar conosco aqui nesta noite, que é uma noite que encerra esta fase de sensibilização. Obrigado pelo convite. Boa noite, vocês me ouvem bem? Agradeço o convite, agradeço a todos os colegas, queria parabenizar todos aí pelos trabalhos, né, nas diferentes esferas, né, na academia, no Centro de Tecnologia, na empresa, e o Rossandro pelo convite. Eu me preparei para falar um pouco sobre a FINEP, um pouco das ações que nós temos realizadas relativas à mineração. Eu acho que é também interessante, talvez, trazer algumas percepções em relação à dinâmica tecnológica que esse setor tem, bem como desafios e oportunidades que a gente tem enxergado, né? Então, a FINEP, ela é uma empresa ligada ao Ministério de Tecnologia e Inovação, com 52 anos, né? A nossa missão é transformar o Brasil pela inovação, então, disso, a FINEP, ela se propõe a atuar em toda a cadeia da inovação. Então, se a gente imaginar isso como um processo linear, a gente financia desde a etapa, né, da pesquisa básica, mais ligada às universidades, até ações de empreendedorismo para as empresas de portes menores aí no Vale da Morte, e a indústria, falando das grandes empresas brasileiras aí capazes de mobilizar grandes projetos, né? Então, para isso, temos diferentes instrumentos, diferentes ferramentas de financiamento, né? A gente trabalha com parceiros regionais para descentralizar recursos. Esses recursos eles podem ser concedidos por meio de empréstimos ou recursos a fundo perdido. Trabalhamos também com a modalidade de investimento. Então, a FINEP, ela investe diretamente em fundos, em startups, e também com investimento indireto, né? Então, essa ideia de trabalhar a cadeia toda e ser uma instituição que, de certa forma, centraliza um papel de agência brasileira de inovação, né? Então, aí, ao longo da nossa história, são mais de 3.500 projetos financiados, né? 8 das 10 empresas mais inovadoras no Brasil são apoiadas pela FINEP. A gente está falando aí mais de 1.000 empresas e mais de 400 ICTs apoiadas nos últimos 10 anos, para trazer alguns números. Para falar um pouco dos desafios da inovação de uma forma mais ampla, eu queria compartilhar aqui, já que eu não trouxe a apresentação, vou compartilhar aqui uma brincadeira, até porque já está mais tarde, duas figuras muito, muito breves, que eu acho que elas resumem boa parte da discussão, né? Então, por que a gente faz o apoio público à ciência, tecnologia e inovação? A relação risco no retorno, ela é muito arrojada para o empreendedor tomar esse risco sozinho. Então, você tem uma situação aí que a abordagem do sujeito ela é muito inovativa, mas a empresa não vai considerar fazê-la, porque isso nunca foi feito antes, né? Então, quando falamos de inovação, a gente está falando essencialmente de lidar com o erro, de assumir que o erro faz parte do processo. Por que ele faz parte do processo? Porque é um processo que ele é incerto, né? É um processo que depende de conhecimento, de combinação de conhecimento. Então, é importante ter sempre isso em vista. E um segundo ponto, que vai um pouco aí com o que vocês debateram, como é que a gente, enquanto país emergente, que tem vários problemas estruturais, principalmente quando a gente fala de mineração e a percepção de valor que a sociedade tem e a maneira que isso está pautado na política pública, como é que com vários problemas estruturais a gente consegue discutir o futuro, né? Então, a gente tem que, ao mesmo tempo, ter uma pauta que ela é relativa aos problemas que nós temos hoje, né, os problemas urgentes, e, ao mesmo tempo, ter fôlego para poder, com algum grau de relaxamento, conseguir discutir o futuro e trazer um plano de longo prazo, né? Então, acho que isso aí é um grande desafio que, enquanto Brasil, né? Então, não vai ser chegar num produto novo. Esse produto novo, ele precisa chegar ao mercado. Então, não é só uma questão de você ter uma invenção.
você chega na invenção e ela tem que ser economicamente viável. Ainda que ela seja economicamente viável, ela precisa ser perene. Então, dessa forma aí, você tem várias questões ligadas ao risco, né? Então, a FINEP ela se propõe a trabalhar não só para preencher essas lacunas aqui que eu comentei, como também contribuir, né, na pavimentação desses novos caminhos, que eu acho que é exatamente o que o diálogo aqui com diferentes atores propicia, né, que a gente tenha um grau de coordenação melhor e mais interessante. Em relação ao perfil tecnológico aí do setor de mineração, a gente percebe que ele ainda tem a sua dinâmica muito pautada pelos departamentos internos de engenharia, né, e também pelos fornecedores de máquinas e equipamentos. Então, ele não é um setor exatamente baseado em ciência, mas muito dominado pelos seus fornecedores. Então, dificilmente uma empresa de mineração ou que trabalha na cadeia mineral, né, uma perspectiva integrada, dificilmente ela vai tratar a inovação e a pesquisa e desenvolvimento com uma exclusividade que seja uma exclusividade suficiente para ela trazer alguma coisa disruptiva em termos de futuro. Né? Então, o normal, ela tem um departamento de engenharia ali que toca a questão da qualidade e tudo mais, que é da onde sai a inovação. Então, a gente tem uma percepção que é uma indústria conservadora e resistente às mudanças, né? Isso não estou colocando isso como uma via de regra, mas uma leitura geral, né, de um quadro que a gente precisa discutir justamente como mudar. Né? E, por outro lado, ela recorre a equipamentos de alta tecnologia, né, para conseguir fazer a exploração mineral ou a mineroquímica ou a transformação mineral nas fases do processo mais à frente. Né? Os focos costumam ser em custo, as barreiras à entrada são grandes e os avanços tecnológicos eles acabam sendo incrementais. E aí, nos últimos anos, a gente vê que o principal vetor de mudança dessa dinâmica, ele está mais ligado à redução de custos que as empresas estão buscando para ter um aumento da produtividade, principalmente num contexto de esgotamento das reservas que tem um teor maior ou em função das pressões ambientais que são crescentes. Então, até agora, a gente assim, trouxe uma leitura aqui da indústria mineral dentro da lógica já existente, né, sem falar de como é que ela poderia mudar o seu modelo de negócio, como ela poderia trazer uma perspectiva mais disruptiva. Né? O Fernando Lins, ele sempre discutiu muito essa questão aí em suas colunas, em seus artigos, né, questionando se o Brasil investe adequadamente em P&D no setor mineral. Né? Agora, depois de ter feito essa crítica à indústria, vamos olhar pelo lado do fomento público. Né? Quando falamos de petróleo e gás, energia elétrica ou agropecuária, ou seja, outros setores econômicos que também têm como base os recursos naturais e que são parecidos em participação do PIB com a indústria mineral, a gente está falando de um orçamento para P&D das instituições federais, setoriais, muito maior do que hoje você tem na mineração. Quando a gente fala aí do orçamento que o IME tem relativo a CENPES ou CEPEL, ou a Embrapa no mapa, você está falando de centenas de milhões de reais ou até bilhões de reais. E aí, quando a gente fala do orçamento que hoje você tem, que seria ali a principal instituição setorial de P&D, ao meu ver, ligada diretamente a um ministério, você está falando de um orçamento muito menor. Né? Então, isso é um reflexo de como é que a mineração ela é percebida e está presente até então, né, na pauta geral da política pública. Né? Esse número ele acaba resumindo um pouco que você historicamente deu menos importância. Então, é esperado também que o resultado vai ter menos pujança, né? Quando a gente compara aí com, por exemplo, o resultado que a gente alcançou aí em águas profundas, falando de pré-sal ou os saltos produtivos da agricultura no Brasil. Né? Então, essa comparação, eu acho que ela é uma reflexão importante também. De forma nenhuma, eu estou falando que as ICTs e as indústrias mineral no Brasil, elas deixam a dever. Não, pelo contrário, o meu contraponto é que a gente não tem só qualidades, a gente não tem só vantagens comparativas em relação à qualidade do recurso mineral. A gente tem, sim, uma pesquisa que é qualificada, que é relevante, empresas que são excelentes no país, né? Talvez não tenhamos tantas empresas assim como quando a gente compara com os países desenvolvidos, mas a gente aqui tem ilhas de excelência
assim como a CDL, que é importante que elas se envolvam nessa discussão, porque elas vão funcionar como as âncoras do ponto de vista de trazer esses conhecimentos para o mercado, do ponto de vista de soluções que, no final do dia, fazem diferença aí na vida das pessoas, né? E aí a FINEP, no meio dessa discussão, lá no ano de 2016, isso até, na verdade, surgiu numa discussão que a gente teve com o CETEM. Já existia, assim, um grupo forte no Ministério, na BDI, no CETEM, no BNDES, discutindo essa agenda mineral. Mas numa conversa no CETEM, a gente conversando de terras raras, a gente ganhou fôlego para fazer o programa Inova Mineral. Então, assim, o CETEM ele foi meio que um patrocinador nosso, na época, abrindo as portas para a gente ter um grau de articulação melhor com os outros agentes para lançar esse programa de fomento à indústria, né? Então, assim, a FINEP, lá em 2016, ela tinha colocado, ela estava um pouco distante das outras partes interessadas nesse tema. E ali, prontamente, o CETEM ajudou a gente a articular e conversar com todo mundo, e a coisa meio que virou uma bola de neve, e a gente lançou, na época, lá em 2016, o Inova Mineral, em que a gente apoiou minerais estratégicos que contribuem aí, portadores futuros, né, contribuem para produtos de conteúdo tecnológico, pesquisa e desenvolvimento para produtos minerais que hoje têm um déficit comercial elevado, né, fosfato, potássio, e outras frentes aí na mineração ligadas a impactos ambientais. Depois eu vejo isso com você, enfim, impactos ambientais, ou então a indústria de máquinas e equipamentos do setor. E dali a gente teve muitos projetos bacanas, né? Monitoramento de barragens em tempos reais, novas rotas de via seca, fertilizantes especializados com alto grau de penetração no solo, ou questões ligadas ao controle da liberação. O projeto de terras raras da Codenge foi apoiado por esse programa. Isso abriu espaço para a gente ter outras discussões e amadurecer a abordagem da mineração dentro da FINEP, né? Em seguida, a gente foi participar de programas ligados à economia circular, e aí matérias-primas em economia circular, né? E aí foi um programa bem bacana, a gente fez com uma rede de agências de fomento na Europa, e a gente teve a oportunidade de discutir matérias-primas minerais na economia circular numa perspectiva sistêmica que a economia circular se propõe. Então, você tinha linhas de apoio que não só buscavam otimizar o suprimento da matéria-prima, como tratar a recuperação dessa matéria-prima no final de vida, mas como eu também fazer o design do produto para ele ter uma durabilidade, um reuso, uma reciclagem, de modo que eu não dependa tanto assim da extração mineral. E uma linha de apoio que é muito interessante, que eu acho que vai de encontro a essa discussão que vocês estão tendo aqui, que isso já é muito maduro na Europa, a gente tinha uma linha de apoio que ela não era tecnológica, ela não focava no artefato, na tecnologia de mineração especificamente, ela se propunha a apoiar novos modelos de negócio, como você faz a avaliação do impacto ambiental e como você trabalha a aceitação social e a percepção pública do uso da matéria-prima mineral, que é uma discussão muito importante. Aqui no começo da live, o Rossandro me falou que em determinado momento falou-se em lítio no Vale do Jequitinhonha, e alguém falou, que isso, é um povoado, é um vilarejo? Quem foi? Onde está? Então, essa questão de trabalhar também a aceitação pública e percepção social, isso não pode andar descasado da discussão tecnológica. A gente não pode olhar a tecnologia querendo olhar só o artefato, a gente precisa olhar o social, né, para que se tenha uma percepção de valor da mineração. Hoje, o Brasil, né, o agro é pop, mas a gente não se reconhece como uma potência mineral capaz de gerar riqueza e emprego de uma forma sustentável. Então, desse programa Nossa Economia Circular, teve vários projetos muito interessantes, né, como você cria modelos de negócio para economia circular na mineração, a recuperação de terras raras de HDs, valorização de resíduos de demolição, e um que é muito interessante, que é o desenvolvimento de processos para você recuperar o lítio e o cobalto de pilhas e baterias no final de vida. É uma parceria de uma empresa do Sul chamada Biocins com o CTI Renato Acker, né, uma unidade de pesquisa aí do MCTIC, projeto que a gente está apoiando. Cada instituição aí entra com uma parte do desenvolvimento. Uma desenvolve a rota tecnológica e a outra, né, a empresa, o estudo logístico, né, para que essas baterias efetivamente estejam disponíveis. Né? Não adianta, mais uma vez, você ter
a solução tecnológica sem ter o arranjo pronto para que isso seja viável do ponto de vista prático. Então, assim, eu acho que essa mudança de paradigma que a economia circular ela traz, ela é importante ser discutida no Brasil, porque ele é um conceito que ele nasce na Europa, que é um país que extrai pouco e transforma muito. Em que medida a gente pode adotar esse conceito e colocar ele dentro de um país que é uma potência mineral que pode trabalhar a valorização dessa matéria-prima de uma maneira sustentável? Acho que é uma pergunta muito válida que a gente precisa também se fazer. E certamente ela dialoga com o lítio, porque ainda que esteja prontamente disponível por alguns processos, pelos processos de extração e de transformação mineral, ele também sempre vai estar circulando de forma distribuída na sociedade na forma das baterias, né? Então, é uma discussão que a gente não pode deixar de fora. E depois de toda essa vivência que a gente foi tendo, a gente conseguiu trazer o apoio à mineração dentro dos nossos programas para startup. E aí a gente percebe que, do ponto de vista de investimento, é mais difícil você trabalhar com as startups, né? Então, numa rodada de seleção em que a FINEP avalia aí 500 startups, a gente vai ter 5, 6, 7, 8 no máximo startups de mineração. Você vai ter aí a maior parte das startups em internet das coisas, cidades inteligentes, temas mais ligados à tecnologia da informação, que são tecnologias que elas são mais oportunas, né? Você tem mais facilidade de ter uma inovação a partir delas, você precisa dominar um conjunto de conhecimentos menor, né? Assim, de forma muito grosseira, mas são tecnologias que, assim, uma rapaziada numa garagem consegue desenvolver, que é bem diferente de desenvolver essa tecnologia ali que o Sobral mostrou para a gente, para você trabalhar o espodumênio, por exemplo, né? Que você tem uma questão de cumulatividade de conhecimento, uma exigência bem maior. Então, talvez, do ponto de vista de investimento direto na mineração, a gente tenha que trabalhar mais com fundo de investimento, mercado de capital de outra forma, e não com investimento diretamente em startup, né? O MCTIC hoje, ele traz o lítio dentro do seu plano de ciência e tecnologia como um tema prioritário, né? Como um dos minerais que ele prioriza aí dentre os portadores do futuro. E eu aproveito para deixar aqui que atualmente a FINEP está com uma chamada de recurso de subvenção, né, recurso ao fundo perdido ou não reembolsável para empresas no tema de tecnologias 4.0. E uma das linhas lá é justamente o armazenamento de energia, né, para o qual o lítio ele é um elemento aí fundamental, já que a gente entende que o armazenamento de energia ele habilita, né, a indústria 4.0. Né, então é um edital que hoje contempla esse tema. Então, aí, para finalizar, a pesquisa e desenvolvimento, com certeza, ele é um tema central para a agenda mineral no país. Certamente não podemos nos focar só na discussão tecnológica, a agenda tecnológica ela tem que andar com essa agenda um pouco mais ampla, né, da percepção de como é que a mineração ela é vista e socialmente aceita, de modo que a gente precisa realmente disseminar e aprofundar nessa reflexão aí do que é a mineração hoje do país, né? Que eu acho que isso aí vocês acabaram abordando muito bem aí na fala de cada um. Então, Rossandro, esse é um pouco da mensagem aqui que eu queria trazer, um pouco da perspectiva da FINEP e das nossas percepções. Agradeço aí a atenção de todos vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Henrique, muito obrigado. Bem sensível a sua fala, né? Não se pode pensar a questão da ciência e da tecnologia dissociada da sociedade. A mensagem que você deixa é esta, né? Eu te conheço pessoalmente, somos colegas de trabalho, não te vejo há quase 100 dias, mais de 100 dias, mas eu sabia que ao te convidar, sua fala não poderia ser outra, a não ser essa de forçar uma grande reflexão, né? Essa sua fala tem que ser espaço de objeto de reflexão. Então, muito obrigado, tá? Você aborda a questão da economia circular, é importante. Eu acho que, como o Robson colocou, tem um comentário do Robson, que ele lá no início ele coloca os atores, deixa eu ver se eu acho aqui. Antes eu queria colocar aqui deixa eu ver aqui. Não copiei a fala. Tá? Mas eu queria aqui só colocar aqui a fala da Maria José Salum, a professora Salum. Boa noite.
Parabéns a todos, muito bem colocado pelo Henrique, os investimentos em PDI no setor mineral. O Inova Mineral teve uma importância fundamental no setor mineral. Para mim, aquele Inova ele é fantástico, né, quando estudo o edital do Inova Mineral 2016-2017.